Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Logo nos primeiros meses de 2020, o mundo todo já percebeu que seria um ano bastante complicado na economia. O avanço da pandemia do coronavírus trouxe uma série de incertezas. Aqui no Brasil, uma escalada de incertezas girou em torno dos efeitos econômicos que estariam reservados para as relações comerciais do Brasil com a China. Foi o primeiro epicentro da pandemia. Maior parceiro comercial aqui do país e principal comprador das exportações brasileiras, os chineses já entraram em janeiro com preocupações crescentes. E aí a paralisação da atividade econômica levantou o temor de que a China pudesse frear as compras, e com risco potencial para o Brasil, claro, que manda para lá quase 30% das exportações. Só que esse receio não se confirmou, aliás, pelo contrário. E nesse episódio aqui do 15 Minutos eu recebo a editora de economia da Gazeta do Povo, Cristina Cesiuk. Ela vai nos ajudar a entender por que a pandemia, de certa maneira, aproximou Brasil e China, pelo menos nas questões comerciais. E ainda na área da economia, eu converso no episódio de hoje com a também editora Fernanda Trisotto sobre alguns indicadores que podem nos deixar mais otimistas sobre uma retomada do crescimento da economia aqui no Brasil e outros que, por outro lado, são preocupantes ainda neste momento. Bom, Cris, para começar, é o seguinte, além de não diminuir, como havia até um temor, vamos dizer assim, lá no início do ano, as exportações para a China ainda aumentaram nesse ano, na comparação com o ano passado? É isso, Márcio, aumentaram e consideravelmente. De janeiro até setembro, o Brasil exportou o equivalente a 53 bilhões e 300 milhões de dólares em produtos para a China. Foram 6 bilhões e meio de dólares a mais do que nos mesmos meses do ano passado. A corrente comercial, que é a soma das exportações e importações, também foi bem positiva. O comércio bilateral chegou a 78 bilhões de dólares nesses 9 meses, mais de 6% de incremento na comparação com o ano passado. Pois é. Bom, já quando a gente fala do comércio com os Estados Unidos, a situação foi diferente, Uma das fontes, inclusive, com as quais você conversou para fazer reportagem sobre esse tema na Gazeta, fala exatamente que o desafio é aumentar as exportações para esses destinos onde houve queda durante o período da pandemia, Cris? Pois é, o cenário que se concretizou, foi de redução dos embarques de produtos brasileiros para outros países, inclusive redução para os Estados Unidos. No caso do nosso comércio bilateral com os norte-americanos, a corrente comercial encolheu 25%. Entre importações e exportações, foram 11 bilhões de produtos, 11 bilhões de dólares, em produtos a menos do que o que foi comercializado na soma no ano passado, entre esses mesmos meses. Agora, vale dizer que esse é o pior resultado do comércio Brasil-Estados Unidos desde a crise de 2009. Agora, tratando ainda das exportações brasileiras, esse ano foi de quedas bem acentuadas também para a Europa e para os nossos vizinhos latinos. Esse dado é bem relevante, porque para esses destinos o Brasil manda também produtos com mais valor agregado, diferente dos envios que são feitos para a China, que predominantemente são de commodities e de produtos básicos. Quer dizer que para os vizinhos aqui, América Latina, Europa e Estados Unidos, houve essa queda acentuada, Bom, voltando à questão da China, Cris, e o futuro, Dá para falar que o Brasil pode desenvolver ou aprofundar uma certa dependência lá do país asiático, Márcio, o Brasil já é bastante dependente da China, Como você ressaltou, inicialmente 30% das exportações brasileiras são compradas pelos chineses, mas a China também é, de certo modo, dependente do Brasil. Basta a gente encarar por um outro ângulo os números que eu destaquei inicialmente de aumento significativo da corrente comercial com o país. Apesar disso, não dá para dizer que o Brasil está tranquilo nesse cenário, porque a China vem se movimentando para ter outros fornecedores de alimentos, tem feito investimentos pesados na África, por exemplo, além de discussões para a criação de um programa agrícola bem amplo dentro da própria China. Essas movimentações podem vir a diminuir a dependência chinesa dos produtos brasileiros em coisa de uma década. Então, tem esse ponto para a gente ficar de olho. Então, pode ser que haja uma diminuição da demanda chinesa para o Brasil, mas no prazo mais curto, o Brasil pode ainda complicar o próprio caminho, dependendo de como vai agir em meio às tensões entre a China e os Estados Unidos, que a gente tem encarado aí já há muitos meses. E aqui vai ter a situação mais direta do leilão do 5G, que promete desdobramentos para o ano que vem aqui no país.
Bom, e aí nesse caldeirão tem também a questão, claro, da eleição lá nos Estados Unidos, né? O que dá para esperar considerando esse cenário das relações comerciais com os norte-americanos e também colocando aí nesse, como eu disse, nesse caldo, né, a questão da relação deles com a China? A principal preocupação que fica, né, Márcio, é muito por causa de como o governo Jair Bolsonaro e principalmente o próprio presidente vem se posicionando, né, com relação aos Estados Unidos. Agora, a relação brasileira com os Estados Unidos, assim como a relação com a China, ela é super sólida, dificilmente vai sofrer grandes abalos dependendo do resultado do pleito. O que eu quero dizer com isso? É que, no caso de uma vitória do Biden, não se espera uma guinada, não se espera que os Estados Unidos, de repente, rompam laços com o Brasil, tá? Mesmo assim, os especialistas que eu ouvi na produção da reportagem, eles destacam que seria bem importante e seriam, inclusive, esperados ajustes na política externa brasileira, uma vez que o trânsito mais fácil do governo Bolsonaro na Casa Branca seria interrompido com uma eventual saída do Trump da presidência. Essa necessidade de mudança de postura é apontada como uma maneira de evitar que o Brasil se veja numa posição de relativo isolamento, né, o que poderia criar obstáculos para as relações bilaterais. O próprio Joe Biden se manifestou durante alguns momentos, né, da campanha, falando principalmente sobre a situação das queimadas no país e do disco. Agora, a gente tem também que levar em consideração, é claro, a chance de manutenção do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Aí a perspectiva é de uma continuidade do que a gente tem visto e talvez de mais tentativas por parte do governo Jair Bolsonaro de firmar outros tipos de acordo, como o acordo que foi feito recentemente aqui para a liberação de produtos mais facilmente entre os dois países, Márcio. Legal. Bom, todos os detalhes desse assunto lá na reportagem da Cristina Cessiuk na Gazeta do Povo. Obrigado, Cris. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Um abraço. A doença está descendo, a economia está voltando em V, a criação de empregos está se dando a um ritmo bastante impressionante. Bom, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, diz que não tem dúvidas sobre a retomada da economia nesse período aí pós-pandemia do coronavírus. A gente segue falando então aqui nesse episódio do 15 Minutos sobre economia, já falamos de economia internacional, né, a balança comercial, e agora a gente fala aqui da recuperação da economia no país. Como eu disse, o ministro Paulo Guedes tem dito aí que ele achava que o crescimento seria em V, tipo Nike, ou seja, a perninha da recuperação crescendo um pouco mais devagar, mas ele diz que, de alguma maneira, é um crescimento em V mesmo, né? Um V com a subida rápida. É a aposta do ministro da Economia. Convidei aqui a Fernanda Trisotto, editora de Economia também da Gazeta do Povo, para a gente falar um pouco sobre isso, Fer, e eu começaria perguntando por aí, né? Temos motivos para acreditar no que diz aí o ministro Paulo Guedes sobre a retomada da economia? Quais indicadores podem nos deixar assim mais otimistas, hein, Fernanda? Oi, Márcio. Olha, o Paulo Guedes sempre foi muito otimista, né? Mesmo durante o período mais tenso, digamos assim, da pandemia, em que o mundo inteiro estava muito pessimista e preocupado, ele sempre afirmou que o Brasil surpreenderia o mundo. E a gente realmente tem alguns motivos, sim, para ficar animado, né? Então, a gente separou aqui 8 indicadores, eu vou falar rapidamente sobre eles, para dar uma passada geral, porque alguns estão relacionados. Então, por exemplo, a gente está com um bom resultado de balança comercial, porque o Brasil está exportando mais do que importando, né? Tudo caiu esse ano por causa da economia complicada no mundo inteiro. Então, o país tanto diminuiu as suas importações, quanto diminuiu as exportações também. Só que o saldo é positivo para a exportação. E com o dólar mais alto, acaba compensando mais vender para fora, né? Uhum. A gente teve alguns resultados bons de setores que foram muito afetados pela pandemia, mas já estão se recuperando, principalmente indústria e comércio, que, assim, tiveram quedas muito fortes em março e abril, mas têm registrado altas mensais seguidas até agosto, que são os últimos resultados de pesquisas que a gente tem das pesquisas do IBGE. E isso é acompanhado pelas sondagens de confiança que a FGV faz, né? O comerciante, o industrial, os dois públicos estão mais confiantes, assim, né? De que vai haver essa recuperação. Aí, um setor que quase não foi afetado, digamos assim, pela pandemia, foi a produção agropecuária, né? Ela não caiu, a demanda cresceu aqui dentro e lá fora,
e o Ministério da Agricultura está estimando que o valor bruto da produção agropecuária deve terminar esse ano de 2020 com um recorde que pode ser o maior da série histórica, né? E essa série começou em 2000, então, assim, é um motivo de... né, a gente sabe que o agronegócio movimenta muito a economia do país, é um motivo para você ficar otimista, sim, dessa recuperação. E daí todo esse contexto que eu falei, assim, que são principais setores da nossa economia, eles acabam tendo um reflexo no PIB, que faz com que o nosso PIB vai cair, mas o tombo vai ser menor, né? Se a gente pensar que no começo da pandemia tinha a instituição projetando queda próxima de 10%, agora a tendência ali é que a gente feche o ano em 4,5%, 4,7% é a projeção de queda do governo, e o mercado mesmo está projetando essa redução do PIB mais ou menos muito próxima da projeção do governo. Então, é uma boa notícia, apesar da queda, né? E tem outras coisas que mostram, assim, fluxo de rodovias. A circulação voltou a aumentar, principalmente de veículos pesados. E, claro, uma coisa que a gente tem que olhar com muita atenção, e principalmente pensando no ano que vem, é a questão do emprego. O CAGED, do Ministério da Economia, que mede a geração de empregos com carteira assinada, ele teve um resultado positivo pelo terceiro mês seguido. Então, é muito bom, que a gente está vendo essa recuperação acontecendo no último trimestre, mas o acumulado do ano ainda é negativo. Mas o mercado de trabalho ainda é algo que inspira cuidado, Márcio. É exatamente isso que eu queria pegar a partir desse ponto, a questão do mercado de trabalho, que ao mesmo tempo que o emprego formal está colocado como um desses indicadores, digamos, mais otimistas, o mercado de trabalho também é um motivo de preocupação para a questão da retomada. Por que exatamente, hein, Fer? Porque a gente só está melhorando, Márcio, no emprego formal e ainda assim fechando, né, a parcial do ano com mais fechamento de vagas do que aberturas. O problema é que o mercado informal não se recuperou, ele ainda está com uma situação muito grave, e daí a taxa de desocupação do Brasil chegou à maior média da série histórica. A gente está com 14,4% de pessoas sem empregos. Isso significa que são quase 14 milhões de brasileiros que não têm trabalho. E aí, o que preocupa é que a população fora da força de trabalho, quer dizer que são pessoas que não estão nem ocupadas, nem procurando emprego. Isso bateu recorde, e também a população desalentada, que são aqueles que nem buscaram trabalho, também está batendo recorde. Então, é uma situação assim que acende um sinal de alerta muito forte, já pensando no ano que vem, porque como é que a gente vai conseguir manter a atividade econômica? Com famílias consumindo, e a roda da economia girando de novo, precisa ter trabalho. Então, se a gente está tendo mais emprego formal, mas está com um buraco muito grande no mercado informal, é um problema muito grave para o Brasil, porque a gente sabe que a economia do bico aqui no país é muito forte ainda. Pois é. Bom, para a gente fechar, Fer, a gente começou falando sobre os motivos que teríamos ou que temos para acreditar, né, no otimismo do ministro Paulo Guedes. E quais são, então, alguns indicadores que a gente pode considerar que são mais preocupantes, que não dariam essa visão mais otimista sobre a retomada da economia aqui no país, hein? Além dessa questão do mercado de trabalho, a gente tem que olhar para o setor de serviços, que é um dos maiores empregadores do Brasil e ainda não se recuperou dos efeitos da pandemia, porque, na verdade, esse é um setor que ainda não voltou, né? A gente sabe que tem algumas áreas dentro desse setor que não retomaram. A gente sabe que tem cinema fechado, teatro que não voltou, show que não está acontecendo, né? Alguns testes ali para ver como é que isso pode funcionar ainda no período de distanciamento social, mas não é uma volta plena. Turismo, por exemplo, é um setor que foi muito afetado. E aí tem todo um combo também que tem a ver com as incertezas fiscais do país, que é investimento estrangeiro em queda, juros futuros muito altos, porque o investidor não está sentindo muita confiança ali, né? Tá vendo um certo risco em relação à capacidade do governo de manter o compromisso fiscal, principalmente, né, com teto de gastos. Então, a taxa de juros futuros está aumentando. A gente tem uma pressão inflacionária muito forte esse ano, ela está muito concentrada em alimentos e alguns indicadores ali que são mais guiados pelo dólar, por commodities, eles dispararam, como, por exemplo, o IGPM, que calcula aluguel. Então, é uma coisa que você tem que prestar atenção, porque a inflação muito alta,
ela vai acabar gerando um efeito ali, talvez, de aumento de taxa de juros, né? Por enquanto, ela ainda está crescendo, mas ela está dentro da meta. Então, os especialistas não vêm com tanta preocupação assim, mas acendem o alerta para o próximo ano já, justamente por causa dessa relação que é para controlar a inflação, a gente acaba subindo a taxa de juros e a Selic está no patamar mais baixo da história, pode ser que ela aumente, que ela não fique nesses 2%. E aí, é claro, né, o outro efeito que é ruim é que o real foi uma das moedas que mais perdeu valor em relação ao dólar nos primeiros 9 meses desse ano, que tem os dados mais fechados. As divisas de outros países emergentes, das divisas mais negociadas do mundo, e nenhuma teve um desempenho tão ruim quanto o real. Então, é sim preocupante, porque se a gente pensar que a pandemia afetou o mundo inteiro, então todo mundo, né, se desvalorizou perante o dólar, porque é normal, nessa situação ruim que aconteceu, o dólar acaba se valorizando. Então, todas as moedas perdem, de certa forma. Só que os nossos problemas internos acabaram fazendo com que o real perdesse ainda mais valor. Então, é uma coisa preocupante, e aquele sonho, talvez, do dólar mais baixo, menos de R$5, acho que ele fica cada vez mais distante, Márcio. Obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Até mais, Márcio. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!